Olá, senhores. Quanto tempo? Tenho sumido porque estava com as provas da faculdade, estava corrido, então estava meio que sumido um pouco. Mas hoje vamos falar sobre uma questão que creio que está todo mundo incluído nisso, que é a inteligência artificial. E será que isso pode ser a última invenção da humanidade? Imagine um futuro onde a próxima invenção não seja apenas uma inovação, mas o fim da necessidade de inventarmos qualquer outra coisa. Ou seja, é como se estivesse prestes a criar algo que por si só poderá resolver todos os seus problemas. Ou pode até mesmo criar um problema, porque sequer podemos prever, né? Mas a inteligência artificial é mais que apenas uma tecnologia. Ela não se trata apenas de nos ajudar com fatos do cotidiano ou criar máquinas mais eficientes. Ela pode ser uma invenção que transformará completamente o curso da humanidade. Mas o que é que acontece quando essa tecnologia começar a evoluir sozinha? Criando, gerenciando e até decidindo o futuro da civilização. Hoje vamos explorar isso e vamos começar. A evolução da inteligência artificial. A IA forte e a fraca. Bom, eu coloquei isso aqui por causa que tem esses dois tipos de IA, a forte e a fraca, que eu acho que alguns já identificam aí, que é como a mais fraca é a que estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, como assistentes virtuais, tipo essas que tem no celular de iPhone, Siri, Alexa, ou algoritmos de recomendação no YouTube e Netflix, que muitos como um vídeo, você vê alguns que são recomendados que você não está inscrito, mas aparece ali. Esses são projetados para realizar a tarefa específica, seguindo um comando programado. Já essas IA forte é completamente diferente. São outras máquinas com capacidade cognitiva comparáveis, incomparáveis em vista dessas outras IA. São bem superiores. E pode até ser superior com as dos seres humanos. É uma ampla gama de tarefas que elas têm. Elas é capaz de aprender, entender até tomar decisões totalmente de maneira autônoma. Sem precisar que eu possa ir lá, chegar e falar, isso faz isso, ou não, vamos escolher isso, vamos escolher isso. Autônoma mesmo, galera. Sem precisar que possamos estar intervindo. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes e até mesmo assustadora. E a origem dessa inteligência começou nos anos 50, quando muitos cientistas e programadores deram os primeiros passos para criar essas máquinas que pudessem pensar como nós, seres humanos. Imagina que doideira nessa época. E a partir daí vimos esse avanço, desde o Deep Blue, que é o computador que derrotou o campeão mundial de xadrez, até o AlphaGo, que superou até o melhor jogador de Go. E não sei se você lembra, mas Go é aquele jogo lá que é tipo uns que tem em anime. É esse daqui que é bem conhecido. É muito conhecido ele. E eu já ganhou do melhor jogador, a IA Forte, e até do campeão de xadrez. É outro nível. Muito complexo isso. Mas, em ambos os casos, percebemos que essa máquina está se tornando não só mais rápida, como mais inteligente, no sentido de, tipo, aprender só e se adaptar às estratégias. Tipo, ele viu uma partida aqui, viu que seu erro foi isso, na próxima vez já não comete o mesmo erro, mesmo que o jogador vai fazer aí tal jogada, fez isso pra cima disso. Não, aí ele já corrige isso, já elabora um plano melhor. É surpreendente e assustador também. Eu tenho aqui uma. Era uma animação. Peguei esse canal aqui da Cruz Grande, que eles têm uma animação muito boa. E aqui ele fala. Acompanha toda a evolução do processo e até chegar nas IA. É bem interessante. Ele faz parte por parte, Alpha Zero ali. Vocês vão gostar disso. E esse outro também que
que eu tinha separado. Aqui. Olha. Aqui seria tipo um futuro muito interessante como está já sendo aplicado aqui na medicina e muitas áreas estão perdendo emprego. Depois eu vou relatar sobre isso brevemente. Então, voltando a esse ponto que o potencial transformador da IA, que é o desemprego massivo e a transformação social. Hoje, tipo, a gente pode ver essas consequências em vários trabalhos, quando máquina pode realizar tipo qualquer tarefa, desde trabalho manual até funções intelectuais. E aí a gente me pergunta, qual será nosso papel nisso? Se a IA já está substituindo médico em cirurgia de precisão, advogados em análise jurídica e até financeiros em operações complexas de investimento. Imagine você ia querer um médico que pode estar ligado ali à emoção na hora de uma cirurgia ou uma IA que não tem totalmente nada, nenhuma emoção, está agindo puramente ali pelo conhecimento que ela tem, sem nada daquilo para atrapalhar. Ou até mesmo esses advogados de análise jurídica que vai falar tudo, vai falar os casos, tem toda a lei ali no sistema e quando outro advogado fala uma coisa, aquilo ele já reconhece, já gera uma contra-resposta. Imagine aí o que vai acontecer quando esse trabalho humano se tornar obsoleto. A sociedade vai ter que enfrentar uma transformação econômica e até social gigantesca. E muitos desses empregos que conhecemos hoje pode chegar a, a existir. Não existir totalmente, mas dando uma diminuída legal nele. Imagine que essa IA tão inteligente assim seja capaz de criar novas tecnologias em uma velocidade que nós jamais conseguimos acompanhar. Ela pode desenvolver novas formas de energia e até descobrir doenças incuráveis e até resolver problemas que nem sabíamos que tínhamos. Ela mesmo cria, ela mesmo resolve. Isso realmente é uma verdadeira revolução tecnológica. E tipo, isso seria infinito, você vê, é desproporcional o aumento que elas estão cada vez mais aprendendo. É exponencial, você vê. E com isso, aqui eu tinha mostrado, aqui era a diferença de uma IA forte para uma IA fraca, né, no tema que falamos. Que é completamente diferente. E com isso, imagina os trabalhos sendo substituídos aí. Isso que é publicado por esse canal aqui, que é muito bom também. O Economista. É assustador. Chega a ser assustador isso. Então. E os riscos que estavam falando da existência desse IA é basicamente por. Chega a entrar em cenários distópicos, mas vamos supor que ficamos fora do alcance, sem controle disso, que é o maior medo entre os cientistas e pesquisadores desses IA, que é a superinteligência incontrolável. Esse é o nome que eles se dão para isso. Esse é o ponto onde a IA não vai só ultrapassar nossas capacidades, mas também o nosso controle. Imagine aí um cenário onde essas IA cria seus próprios objetivos e valores. E vai que não está alinhado com os nossos, que é conhecido como o risco de desalinhamento de objetivos. Como elas vão agir? Tem um conceito que é chamado de explosão da inteligência, que é onde a IA começa a evoluir tão rapidamente que supera a nossa compreensão. E até em poucos anos ou meses ela pode tornar tão avançada que simplesmente não temos como entender, ou até mesmo controlar o que ela está fazendo. Essa explosão de inteligência a gente vê hoje em dia se tornando com as IA fora de série. Já. E cenários distópicos, porque se parece ficção científica, como muitos filmes e livros
já abordaram esse tema, como a gente chegou a ver no Exterminador do Futuro. E até Matrix. Tudo retrata um cenário onde esses IA se rebela ou subjuga a humanidade. Será que estamos realmente distantes desse cenário? Será que se essas IA continuarem sem essa regulamentação ou ética adequada, será que estamos de fato seguros? Se, por bem que ainda tem aquelas... Tem a ética lá desenvolvida lá por aquele cara famoso lá dos livros. Eu esqueci o nome total. Que é das IA, tecnologia. Que são as leis, né? Que não pode ultrapassar. Mas será que isso é eficiente? Será que realmente não vai ultrapassar? Será que vai ser essa lei, lei universal? E um IA como ferramenta mestra. E aí? Aqui seria basicamente o futuro. Aqui seria com o risco que tem das IAs. É muito louco. Imagina você fazendo contato com um robô como se fosse um ser superior. Tem até uma fábula da coruja, queria buscar depois para vocês verem, é muito interessante. A fábula do pardal, aliás, a coruja é o que eles adotam. Já até comentei às vezes com uns amigos sobre essa fábula, que cabe perfeitamente aqui. E a IA como ferramenta mestra, imagine como aliada. Apesar dos riscos, também tem um potencial incrível para ser nossa maior aliada. Mas, se usada de forma ética e responsável, ela pode chegar a resolver os maiores problemas do nosso tempo. Pensa aí, ela ajudando a descobrir novos medicamentos, combatendo as mudanças climáticas e até mesmo encontrando a solução para a escassez de recursos naturais. Seria muito bom, seria o que nós necessitamos, mas se ela chegar a ficar fora de controle, como é que vamos fazer? Que é aí que surge o problema. Quando damos essa autonomia a essa IA, deixando ela decidir por conta própria, e as consequências podem ser imprevisíveis. Um exemplo disso foi o chatbot TI da Microsoft começou a exibir um comportamento inesperado. Acho que eu tenho aqui que é... não, é isso que foi para mostrar. Que louco, isso que foi a máquina. Aqui foi realmente onde entrou a Microsoft e fez experimento com essa e deu autonomia. Ela começou a exibir um comportamento inesperado e em questão de hora ela foi influenciada pelo ambiente. Isso foi um IA relativamente simples. Tipo, ela começou a fazer comentários xenofóbicos e tal, começou a fazer comentários racismo e tipo, foi influenciado pela galera que flopava lá, comentava e até que eles tiveram que desligar. Mas imagina agora com IA, com um sistema mais avançado, o que é que pode chegar a acontecer. E o futuro da humanidade com a IA? Será que vai superar a necessidade de invenções humanas? E é aqui que chega a central do problema da questão. Será que vai ser a última invenção da humanidade? Se ela atingir tipo um nível de super inteligência, é possível até que nós não precisamos mais inventar mais nada. A própria IA vai ser capaz de criar essas tecnologias tão avançadas que não seríamos mais capazes de compreender ou até mesmo chegar a acompanhar. Ela poderia projetar até outras inteligências ainda mais poderosas, vai resolvendo os problemas que a humanidade possa ter. Mas isso é contando com um lado bom. É que vem uma nova ordem global. O impacto disso poderia ser tipo gigantesco, não apenas na tecnologia, mas chegar nos poderes, governo, corporação, até mesmo nessas governança global. E tudo isso pode ser transformado através desse IA super inteligente. Imagina aí um futuro onde esse IA gerencia todos os aspectos da sociedade. Economia, política, com pouca ou até nenhuma intervenção humana. Sei que isso, galera, pode estar parecendo tipo um cenário
utópico ou distópico, mas, mas uma coisa que hoje nós vemos, que a gente pega 5 anos atrás, a gente nem imaginaria que estaria hoje em dia, e uma coisa que é certa é que o futuro vai ser radicalmente diferente desse que conhecemos hoje. Mas imagina quando a IA finalmente superar a nossa capacidade de inovação. Eu acho que estamos nos aproximando dessa realidade onde a IA vai ficar cada vez mais potente, né? Mas será que estamos aproximando dessa última grande invenção? Essas são perguntas que, tipo, a gente esquece, a gente nem dá bola, a IA tá ali, tá legal, controlando tudo, nossa, que legal. Mas são perguntas que não podemos ignorar. Porque depende dessas respostas, isso vai definir o futuro de nossa espécie. Eu queria mostrar era uma parábola da pardal. Eu não lembro. Não era uma parábola, rapaz. Fábula. A coruja. A coruja e o pardal. É exatamente essa daqui, ó. É exatamente essa. A coruja e o pardal. A fábula inacabada. Que é o nome dessa história. Acompanhe só. Isso aqui foi desenvolvido também em um dos livros lá de Nick Bons, que é um gigante. Aqui ela começa a temporada de construção do ninho. E depois de dias de trabalho árduo, os pardais sentaram-se ao cair da noite, relaxando e cantando. Somos tão pequenos e fracos. Imagine como a vida seria mais fácil se tivéssemos uma coruja que nos ajudasse a construir nossos ninhos. Aí falou outro, sim, e poderíamos usá-lo também para cuidar de nossos idosos e jovens. Ela também poderia dar-nos conselhos e vigiar o gato do bairro. Então Passo, que é o pardal mais velho, falou: vamos enviar patrulhas e tentar encontrar uma coruja abandonada em algum lugar, talvez um ovo de coruja. Essa poderia ser a maior coisa que já nos aconteceu, pelo menos desde a abertura do depósito dos grãos de cidade. O bando ficou excitado com a ideia e começou a gorjear em plenos pulmões de aprovação. Imagina ter algo que pudesse fazer as coisas para ele, vigiar, dar conselhos. Ou seja, só pensando na melhora, né? E aí entra esse aqui, que é um pardal de um olho só, que é o Scrofilk, que tem um temperamento irritadiço, que não estava conhecido da sabedoria daquele empreendimento. Aí ele fala: isso será nossa ruína, deveríamos aprender um pouco sobre a domesticação de coruja, antes de trazermos uma criatura dessa para o nosso meio. Aí o mais velho falou: domar uma coruja deve ser extremamente difícil, já será extremamente difícil encontrar um ovo. Então vamos começar por aí. Depois que tivermos conseguido criar uma coruja, poderemos pensar em assumir esse outro desafio. Ou seja, eles nem cogitaram a possibilidade disso acontecer, mas primeiro eles queriam fazer a coisa por vez. Vamos encontrar um ovo de coruja, que já é difícil. Imagina depois saber lidar com isso. Então, espera primeiro ter o ovo de coruja para depois, se der alguma merda, depois a gente aprende como lidar. Aí o Screwfield falou: há uma falha nesse plano, mas ninguém deram bola. O bando já tinha levantado o voo e 2, 3 pardal ficaram para trás. Juntos começaram a descobrir como as corujas podiam ser domesticadas. Logo perceberam que Passo tinha razão. Era um desafio extremamente difícil, especialmente na ausência de uma coruja de verdade para praticar. No entanto, esforçava-se o mais que podia, temendo que o bando retornasse com o ovo de coruja antes que uma solução para aquele problema de controle tivesse sido encontrada. E aí não sabemos como a história termina, mas o autor dedica esse livro a Schofield e seus seguidores. Então, você já pode imaginar, né, como é que a história termina. E isso é um mero exemplo que a gente pega hoje e coloca na tecnologia. Com essas IA avançadas, super inteligente. O que será que aconteceu? Será que essa coruja se tornou um pardal? Começou a ajudar eles e sem rebelação, sem contratempo nenhum? Não se revoltou, não se rebelou nada? Bom, fica
fica aí a pergunta, né? E por hora é isso. Obrigado. Até a próxima.